No coração de uma floresta deserta, um urso moribundo arrasta-se entre a vegetação rasteira, cada passo uma batalha contra seu corpo enfraquecido. Sua forma, antes imponente, agora é frágil, mal conseguindo se manter de pé. Há dias ele foge de uma febre implacável e de uma infecção que consumiu suas forças, deixando-o sozinho no mato. Enquanto o urso cambaleia para perto de um acampamento, as árvores espessas começam a se abrir, e ele desaba diante de um soldado sentado perto do fogo. O soldado Jake Monteiro, encarregado de uma missão isolada no interior de Minas Gerais, ergue os olhos do fogo justo quando o imenso corpo do urso bate no chão com um estrondo. Sua mão agarra instintivamente o rifle ao seu lado, o coração acelerado, sem saber se a criatura é uma ameaça ou uma vítima. Mas, conforme o soldado se aproxima cautelosamente, algo inimaginável acontece. O urso olha para Jake, seus olhos turvados de dor e desespero. Em um momento que parece se estender por uma eternidade, o soldado vê um vislumbre de entendimento no olhar do animal. Com um último suspiro, o urso solta um rosnado baixo, como se pedisse algo mais do que sua própria sobrevivência. E então, como se movido por um vínculo não dito, Jake se ajoelha ao lado da besta, seu treinamento em sobrevivência e compaixão despertando algo profundo dentro dele. Em uma reviravolta do destino, Jake se vê fazendo o impensável. Cuida do urso moribundo, oferecendo conforto e remédios de seu kit de primeiros socorros. Enquanto a noite avança, Jake trabalha incansavelmente para limpar as feridas do urso e administrar os antibióticos. Ele se maravilha com a tenacidade da criatura, sua vontade de viver apesar das probabilidades contra ela. A respiração ofegante do urso preenche o ar, pontuada pelo estalar do fogo e pelos chamados distantes das criaturas noturnas. Jake reflete sobre sua própria jornada, os eventos que o levaram a este posto solitário no meio do nada. Sempre foi atraído pela natureza, encontrando consolo em sua beleza selvagem. Mas essa missão era diferente. Era um teste de sua resistência, uma chance de provar a si mesmo não apenas como soldado, mas como ser humano. Jake sente a necessidade de manter os olhos abertos. Embora o cansaço tenha se instalado em seu corpo, ele sabe que deve permanecer alerta. O urso está em risco, e ele, embora sem grandes esperanças, deseja que a criatura recupere suas forças. Os sons da floresta durante a noite são diferentes dos sons que ele ouvia em qualquer cidade ou acampamento militar. Aqui, há uma calma inquietante, uma tensão no ar que parece que tudo ao redor está prestes a desabar. O fogo estala, e Jake observa o urso, seus olhos vagamente fixos nele, tentando identificar o que restou de sua dignidade. A dor da ferida e da febre toma o animal, mas também há algo mais, algo que Jake pode sentir em sua própria pele: a solidão. Ele não sabe quanto tempo passa nesse silêncio quebrado apenas pelo barulho da floresta e os estalos ocasionais da lenha queimando. Seu pensamento vagueia, os medos que surgem quando ele pensa nas dificuldades de estar tão afastado da civilização. Ele lembra das palavras de seu superior antes de ser designado para este posto isolado. É um teste, Jake, o comandante dissera. Será sua chance de realmente provar seu valor. Não é apenas uma missão de vigilância, é sua chance de se encontrar. Jake havia achado isso um tanto exagerado na época. Porém, agora, no silêncio profundo da floresta, as palavras de seu comandante ecoavam em sua mente. Ele não esperava que fosse testado dessa maneira. Não contra um urso. Não neste isolamento. Mas ele estava ali agora, e o que fosse acontecer, ele teria que ser capaz de lidar com isso. Conforme as horas passam, o urso começa a dar sinais de que ainda luta contra a febre. Seu corpo, antes rígido e imóvel, começa a relaxar, mas a respiração ainda é pesada e irregular. Jake, com a experiência adquirida ao longo dos anos de treinamento, entende que esse é um bom sinal. Mas sabe que o pior ainda pode acontecer. Ele já viu outras situações semelhantes durante sua carreira, e a morte de animais, embora inevitável em alguns casos, ainda é uma das coisas mais difíceis de se aceitar. O céu começa a clarear lentamente. A noite cede espaço à aurora e, com ela, o silêncio profundo é substituído por um novo som.
o canto distante de pássaros, o farfalhar das árvores movidas pela brisa matinal. Jake respira fundo e se permite relaxar um pouco, embora o peso da responsabilidade ainda o pressione. Ele observa o urso mais uma vez, que continua deitado ali, mas há uma leve melhora. A febre parece estar começando a ceder. Jake, aliviado, sabe que esse é apenas o começo. Ele vai precisar de mais paciência do que imaginava. Não apenas para lidar com o urso, mas também consigo mesmo. Ele começa a perceber que sua missão, embora de natureza militar, evoluiu. Não se trata mais de simplesmente sobreviver aqui sozinho. Ele está, de alguma forma, envolvido em uma história que nunca esperou contar. Com o passar dos dias, a condição do urso continua a melhorar. Jake passa a se dedicar totalmente à sua recuperação. Ele organiza sua rotina, cuidando das feridas, coletando raízes e frutas para fortalecer o animal. Em suas caminhadas pela floresta, ele descobre pequenas maravilhas que antes passavam despercebidas. As flores que crescem ao longo das margens de um riacho, os esquilos que pulam agilmente de árvore em árvore, as pegadas de outros animais que ele encontra enquanto busca comida. O mundo ao seu redor, que antes lhe parecia tão simples e distante, agora ganha um novo significado. Ele não é mais um observador distante. Ele é parte deste lugar. O urso começa a se mover mais facilmente, levantando-se com mais frequência e, às vezes, olhando Jake com uma curiosidade crescente. O animal, antes distante e agressivo, começa a se aproximar mais. Quando Jake se aproxima, o urso não recua. Em vez disso, ele observa com olhos mais tranquilos, como se tivesse reconhecido a ajuda que recebeu e, de alguma forma, começado a confiar em Jake. A ligação entre eles, que inicialmente parecia um vínculo de sobrevivência, começa a se transformar em algo mais profundo. Não é uma amizade, nem uma relação de domínio, mas algo mais instintivo, algo que Jake não consegue identificar completamente. Ele sabe que, naquele momento, o urso e ele estão compartilhando algo único. E talvez, apenas talvez, isso tenha sido o que o destino estava preparando para ele. Cada dia que passa, Jake se sente mais conectado à floresta. Ele começa a conversar com o urso, não esperando respostas, mas sentindo que, de alguma forma, o animal o entende. Ele fala sobre sua vida, sobre as pessoas que deixou para trás, sobre o que espera para o futuro. Ele fala sobre a solidão que sente, sobre como os dias parecem intermináveis, mas, ao mesmo tempo, cheios de algo inexplicável. Com o tempo, o urso parece se fortalecer ainda mais. Ele começa a caçar novamente, embora ainda dependa de Jake para o alimento extra. Mas os sinais de recuperação são evidentes. O urso parece mais confiante, sua postura mais ereta, sua respiração mais regular. E então, Jake sente que algo está prestes a mudar. Quando chega o momento de despedir-se, Jake sente um aperto no peito. Ele sabe que a decisão não é fácil, mas também sabe que o urso precisa retornar ao seu lugar na floresta, onde ele pertence. No entanto, há uma parte dele que gostaria de ficar com o animal. Ele pensava que jamais sentiria algo assim por um animal selvagem. Mas, de alguma forma, o urso se tornou mais do que um simples paciente. Ele se tornou um amigo, um companheiro em sua jornada de solidão e reflexão. Jake prepara comida para o urso. Frutas, peixes, tudo o que ele coletou ao longo das semanas. Ele se ajoelha e observa o urso, agora forte e imponente, que se aproxima cautelosamente. Quando o urso começa a comer, Jake se retira para um canto da clareira, sentindo que esta será sua última interação com o animal. O urso come com a calma de alguém que encontrou o que precisa, mas não apressa, como se soubesse que este momento de silêncio compartilhado precisa ser vivenciado em paz. O urso termina sua refeição e se afasta lentamente, indo para a floresta densa. Jake observa até que ele desapareça entre as árvores, seu corpo grande se afastando em silêncio. Há algo em seu coração que o deixa imensamente grato. Ele sabia que não poderia levar o urso consigo, mas sabia que fez a diferença na vida daquela criatura. Os dias que se seguem são cheios de uma sensação mista de realização e melancolia.
Jake começa a entender o que essa experiência significou para ele. A floresta não é apenas um lugar de solidão e testamento ao ser humano, mas também um espaço de conexão, de renovação e, talvez, de redenção. A missão que parecia ser apenas mais um trabalho militar se transformou em uma jornada pessoal profunda, uma jornada que ele sabia que jamais esqueceria. O tempo passa e Jake se encontra novamente na sua rotina diária, patrulhando os arredores e cuidando do acampamento. O trabalho continua, mas há algo diferente em sua percepção da floresta. Agora, ele vê tudo de uma forma mais profunda. O ambiente ao seu redor, as árvores, os sons dos animais, tudo parece interligado. Cada movimento da natureza, cada som do vento, tem um significado para ele. A conexão que ele sentiu com o urso o mudou de maneiras que ele ainda está tentando compreender. Durante os dias seguintes, Jake passa mais tempo explorando a floresta, caminhando sem pressa, absorvendo cada pedaço do lugar com uma nova perspectiva. Ele começa a sentir que as lições que o urso lhe ensinou, sobre força, resiliência e a importância da empatia, não terminaram com a partida do animal. Ele as carrega consigo, todos os dias, como se o urso ainda estivesse ali, em espírito, observando, guiando. Jake começa a cuidar de si mesmo de uma maneira diferente. Ele percebe que, ao ajudar o urso a se recuperar, ele também estava curando partes de si que havia ignorado. Ele percebe que, durante esse tempo isolado, ele se tornou mais atento às suas próprias necessidades emocionais e espirituais. Ele passa a refletir mais sobre o significado da sua missão. Não se trata apenas de patrulhar uma floresta distante ou de sobreviver. Trata-se de descobrir algo maior sobre si mesmo, sobre a natureza, e sobre a maneira como todos os seres, humanos ou animais, estão entrelaçados. A ideia de retornar à vida civil começa a se formar na mente de Jake, mas ele não sabe quando isso acontecerá. Ele sente que ainda há algo a fazer aqui, que seu trabalho com a floresta, de alguma forma, não terminou. Ele se sente em casa, rodeado pela tranquilidade da natureza. O som das árvores balançando, o canto dos pássaros, até mesmo o farfalhar das folhas secas no chão se tornaram uma música que acalma sua mente e coração. Certo dia, enquanto caminha pelas trilhas conhecidas, Jake se encontra em um ponto da floresta onde ele e o urso haviam passado muito tempo juntos. Ele para por um momento e olha ao redor. O cenário agora parece mais vívido, mais pleno. Ele sente a presença do urso de maneira quase palpável. O vento, que sussurra entre as árvores, traz consigo um toque familiar, como se o urso estivesse ali, ao seu lado. Ele respira fundo e sorri para si mesmo, sabendo que fez tudo o que pôde para garantir a sobrevivência do animal, e que, de alguma forma, aquele ato de compaixão agora fazia parte dele. O campo que Jake cultivou ao lado do acampamento começa a florescer. As plantas que ele havia cuidadosamente plantado estão agora crescendo forte, com frutos e flores que não estavam lá antes. O jardim, que antes parecia uma simples atividade para passar o tempo, agora se sente como um símbolo de sua jornada. Aquele pedaço de terra, que um dia parecia insignificante, agora se transforma em uma pequena promessa de continuidade, um ciclo natural de crescimento e renovação. As semanas se passam e, com elas, a transformação de Jake é evidente. Ele se sente mais forte, mais equilibrado. As noites passadas sob as estrelas não são mais momentos de solidão, mas de introspecção. Ele olha para o céu e se lembra das noites com o urso, quando o som do vento nas árvores parecia ser uma conversa silenciosa entre eles. Ele sente que, ao ajudar o urso, ele também encontrou um propósito, algo mais profundo do que a simples sobrevivência. Ele aprendeu a ver a natureza com outros olhos, como se fosse um organismo vivo que respira, cresce e se adapta. Com o tempo, a história do urso e de Jake começa a se espalhar entre os outros soldados e moradores das vilas ao redor. O relato de como um soldado cuidou de um urso moribundo e o devolveu à floresta se torna uma história contada com reverência e admiração. As pessoas começam a falar sobre o homem que não só enfrentou a dureza da floresta, mas também aprendeu a respeitar e entender o seu lugar dentro dela. Jake, por sua vez, se torna cada vez mais uma figura respeitada entre aqueles que vivem na região.
Ele não é apenas o soldado que patrulha a área. Ele é agora alguém que tem um entendimento profundo do ambiente que o cerca. Quando ele encontra um caçador ou pescador local, ele troca conhecimentos sobre como viver em harmonia com a floresta. Ele compartilha sua experiência com o urso, com as plantas, com as criaturas que agora fazem parte de sua vida. Em uma dessas manhãs, após uma chuva fina, Jake acorda cedo e decide fazer uma caminhada mais longa pela floresta. Ele sente uma necessidade profunda de revisitar os lugares que marcaram sua experiência com o urso. Ele caminha por trilhas que se tornaram familiares, atravessando córregos e subindo colinas cobertas de musgo. Ele chega ao local onde o urso foi deixado, a clareira onde tudo aconteceu. A luz suave da manhã entra entre as copas das árvores, criando um ambiente quase mágico. Ele se agacha perto da antiga árvore que testemunhou tantos momentos de sua jornada. Sua mão toca o tronco envelhecido e sente uma conexão com a natureza ao seu redor. Ele sabe que a floresta, assim como a vida, é um ciclo contínuo de nascimento, morte e renovação. E, com isso, ele percebe que a missão que ele sentiu ser sua, quando começou, agora se estende muito além de sua própria existência. Ele se tornou uma parte da história da floresta, um elo entre o homem e a natureza, entre o passado e o futuro. No entanto, uma sensação de tranquilidade o invade. Jake sabe que, por mais que ele tenha dado tudo o que podia ao urso, agora era hora de dar espaço à natureza para seguir seu curso. A missão, de alguma forma, já havia sido cumprida, e o que restava era aproveitar a paz que ele havia encontrado. Ele sabia que o que passará com o urso não foi só sobre salvar uma vida, mas sobre se conectar com algo maior, algo que ele sempre procurou, mas que nunca soubera como encontrar até aquele momento. Jake decide então que a floresta, agora, era seu lar. Ele não precisaria mais procurar um lugar para se encaixar, pois a conexão que ele havia formado com a natureza lhe oferecia um sentimento de pertencimento que jamais imaginara ser possível. Não era mais sobre ser um soldado ou alguém perdido. Ele era um guardião daquilo que o rodeava, uma parte integral de um ciclo muito maior, uma história mais profunda que ele agora compreendia. Ao longo dos meses seguintes, Jake passa a dar mais atenção aos detalhes ao seu redor. Ele observa como a vegetação vai mudando com as estações, como as árvores crescem e se modificam com o passar do tempo, como a vida selvagem se adapta. Ele entende agora o fluxo da natureza e se permite ser parte desse movimento. Cada dia é uma nova lição, um aprendizado que vem da convivência íntima com o ambiente. O acampamento, antes um lugar de solidão, começa a se transformar em um espaço de renovação. Jake cria mais áreas de cultivo, aprende novas técnicas para cuidar da terra, planta novas árvores, faz o melhor para garantir que o solo continue fértil, nutrindo as criaturas ao seu redor. O jardim, que antes parecia um símbolo de seu desejo de fazer algo significativo, agora se torna um ecossistema dinâmico, onde diferentes formas de vida podem prosperar juntas. Jake, cada vez mais imerso na vida que construiu para si mesmo, sente que seu trabalho nunca vai acabar. O ciclo da vida na floresta é infinito, e ele encontra satisfação em ver suas ações terem impacto, mesmo que modesto. Ele começa a escrever mais em seu diário, registrando cada experiência, cada observação. Ele sente que essas palavras são o legado que ele deixa, um reflexo de tudo o que aprendeu ao longo dos anos. As estações continuam a mudar, e Jake agora é mais velho. Seu corpo, que antes era jovem e cheio de energia, começa a envelhecer. Ele sente a dor nos músculos quando trabalha no campo e as dificuldades de caminhar longas distâncias nas trilhas. Mas ele não se importa. Sua conexão com a floresta permanece forte, e ele sente que, embora seu corpo mude, sua missão nunca deixará de ser relevante. Em uma dessas manhãs, Jake decide fazer uma última caminhada. Ele sabe que seus dias de patrulha estão se aproximando do fim. A floresta, que uma vez foi um vasto mistério, agora é um espaço que ele conhece tão bem quanto a palma de sua mão. Ele sobe pela colina que sempre subiu, chega à clareira onde o urso o encontrou, o mesmo lugar onde os dois se cruzaram pela primeira vez. Lá, ele sente uma presença. Não é a do urso, mas é algo mais profundo,
algo que sempre esteve lá, invisível, e que agora se torna claro. Ele se senta contra a grande árvore, as folhas caindo suavemente ao redor dele. A brisa fresca da manhã carrega consigo o cheiro da terra úmida e das folhas secas. A paz que ele sente é quase palpável, como se a floresta estivesse reconhecendo sua presença, agradecendo-lhe por tudo o que ele fez. Ele fecha os olhos, respirando fundo, e sente que chegou ao fim de sua jornada. Os anos passaram e a história de Jake Monteiro se espalhou, mas não apenas entre os soldados que tinham servido com ele ou os moradores das vilas. A história de sua conexão com o urso e com a floresta se tornou uma lenda. Pessoas de vilarejos distantes viajavam para ver o campo que ele cultivou, para ouvir sobre como ele havia transformado a floresta com seu simples ato de compaixão. O campo que Jake cultivou, com suas árvores frutíferas e plantas diversificadas, se tornou um símbolo de resistência, de como a compaixão e a paciência podem criar algo muito maior do que uma única pessoa poderia imaginar. Visitantes de todos os cantos do Brasil vinham para ver o que ele havia feito, para aprender com ele, e, em muitos casos, saíam com um novo senso de propósito, tocados pela sua história e pela beleza da natureza que Jake ajudou a preservar. Conforme os anos avançavam, Jake sentia uma mudança sutil em sua vida. Ele sabia que estava chegando ao fim de sua jornada, mas não sentia medo. Sua vida foi vivida com significado, e ele sabia que seu legado perduraria. Sua última grande lição foi entender que a natureza não é algo para ser dominado ou possuído, mas algo com o qual devemos aprender a viver em harmonia. A paz que ele sentia naquele momento, sentado contra a árvore onde tudo começara, era o maior presente que a vida poderia oferecer. Ele sabia que, assim como o urso, ele também tinha cumprido sua missão. Ele havia curado tanto o animal quanto a si mesmo. Ele tinha deixado a floresta melhor do que a encontrou, e essa era a maior recompensa que poderia receber. A história de Jake e do urso continuou a ser contada, não só em relatos de viajantes e em livros, mas em corações e mentes de todos que passavam pela floresta e sentiam a mesma conexão profunda que Jake tivera com aquele lugar. Sua memória, sua bondade, e a simples profundidade de seu amor pela vida selvagem ecoaram em cada folha que caía, em cada vento que passava pelas árvores, e em cada ser que caminhava por aquele terreno, em busca de algo maior que si mesmo. O legado de Jake Monteiro, o soldado que salvou um urso e, com isso, mudou sua própria vida, se espalhou como sementes ao vento. E como o urso, que havia retornado à floresta para continuar sua linhagem, a história de Jake também continuou a crescer e a inspirar, através das gerações que viriam depois dele, guiadas pela mesma compaixão e resiliência que ele ensinou à natureza. E assim, enquanto o sol se punha sobre a floresta, Jake sabia que ele e o urso jamais seriam esquecidos. Eles haviam se encontrado, e, de alguma maneira, ambos haviam sido transformados. Jake fechou os olhos pela última vez, e a sensação de paz que o envolvia foi como um abraço caloroso. Ele sabia que a floresta, com sua quietude imperturbável, era agora sua morada permanente. Quando sua alma deixou o corpo, não houve medo, apenas um profundo alívio, como se ele tivesse cumprido seu propósito. A terra, o vento, as árvores e os animais haviam sido seus companheiros durante tantos anos, e ele os deixava com o coração leve. Sua missão na floresta, ao lado do urso e da vida selvagem, agora se completava. Na manhã seguinte, os primeiros raios de sol tocaram as árvores, iluminando a clareira onde Jake havia passado tanto tempo. As flores que ele cultivara ainda floresciam, vibrantes e cheias de vida. O urso, de algum modo, parecia estar presente de novo, em espírito. O ciclo da vida continuava. As gerações futuras, que ouviam a história de Jake e sua amizade com o urso, carregariam sua memória adiante, como uma chama que nunca se apaga. Elisa, a neta de Jake, anos mais tarde, continuou o trabalho de preservação do que ele havia começado. Ela, como Jake, entendeu que seu verdadeiro legado não estava nas palavras, mas na vida que ele havia ajudado a criar, nas conexões profundas que ele havia estabelecido com a natureza e seus habitantes. E quando ela olhava para os olhos de um urso, sabia que, assim como Jake, havia encontrado seu propósito.
As histórias de Jake e do urso perduraram nas gerações, sendo passadas com o vento, com as árvores, com o solo. Eles se tornaram uma lenda viva, uma lembrança de como um simples ato de compaixão pode mudar o curso de uma vida, e de como a natureza sempre encontra maneiras de se regenerar e se renovar. Fim da história.